o ilegítimo e desacreditado Michel Temer resolveu aumentar o imposto sobre os combustíveis, que vai incidir diretamente, no aumento de todos os produtos que precisam ser transportados. É na realidade um aumento de impostos que prejudica diretamente as pessoas mais pobres. O aumento vai ser sentido pelo consumidor em aproximadamente 41 centavos na gasolina, em 21 centavos no diesel, o que vai logicamente aumentar o preço do frete, e aproximadamente 19 centavos o álcool. Bom, o objetivo desse aumento é arrecadar 10,4 bilhões de reais. Mas e aí? Cadê os indignados? Cadê os paneleiros e amarelinhos que lutavam bravamente contra a corrupção? Estão quietos. Porque eles não lutavam contra a corrupção. A luta deles era exclusivamente contra o PT. Mas não era necessariamente contra o PT. Era contra o que o PT representa, no que diz respeito a organizar a classe trabalhadora, a colocar pobres, negros, índios e minorias nas universidades, a colocar gente humilde nos aeroportos, nas concessionárias para comprar um carro 0 km, nas construtoras para comprar as casas do programa Minha Casa Minha Vida. É claro que eles cometeram muitos erros e não dá para defender cegamente o Partido dos Trabalhadores. Mas eles também tiveram acertos. E foram justamente os acertos que fizeram com que uma parte da sociedade ficasse tão irritada ao ponto de criar um movimento que supostamente seria contra a corrupção e colocassem na presidência da República uma verdadeira quadrilha. Olha, esse rombo tem a ver com a crise econômica. Quer dizer, a arrecadação está diminuindo porque não há atividade econômica. Por mais que a grande mídia se esforce em dizer para as pessoas, para o povo brasileiro, que tudo está muito bem, que a economia está recuperando, as pessoas percebem que nesse momento consumir é um ato de pura necessidade. Ou seja, estamos comprando aquilo que é necessário para a subsistência. E o que é mais dramático nesse momento é que o Brasil, infelizmente, está regredindo ao mapa da fome. Nós havíamos vencido a fome no Brasil e graças a esse golpe vulgar dado por pessoas que não têm o mínimo interesse em fazer do Brasil um país forte, nós estamos regredindo, levando novamente a parte marginalizada da sociedade para a situação de miséria e de fome. Estamos aí com 25 milhões de pessoas no desemprego e no subemprego. Mas ninguém fala de forma séria e objetiva em cobrar a dívida ativa, que já chega aí a quase 2 trilhões de reais. Muito pelo contrário, estão votando um refis que vai tirar dos cofres públicos aproximadamente 220 bilhões, dinheiro que poderia ajudar a cobrir esse rombo que esse governo, esse desgoverno ilegítimo e irresponsável está nos obrigando a pagar. Sem contar também, meus amigos e minhas amigas, com o perdão de 25 bilhões de reais, um perdão fiscal que foi dado para o Banco Itaú. Quer dizer, quem está pagando impostos no Brasil são as pessoas mais pobres, porque os ricos, muito ricos, deixaram acumular uma dívida que chega a quase 2 trilhões de reais. E tem banco poderosíssimo sendo perdoado em 25 bilhões de reais. Agora o contribuinte pobre não é perdoado em absolutamente nada. Quer dizer, eles estão colocando todo o peso do rombo sobre as costas do trabalhador brasileiro e isso é um absurdo. E nesse contexto tão dramático, tão terrível para a maioria da população, as panelas estão guardadas. Os indignados, os supostos indignados, estão quietinhos. Sabe por quê? Porque são hipócritas. É claro que teve pessoas que acreditavam, que aquelas micaretas dominicais, protestos despolitizados,
cheio de analfabetos políticos, era algo que tinha a intenção de combater a corrupção, mas na realidade nós estamos percebendo que não. Era um combate direto ao Partido dos Trabalhadores, tanto é que Aécio Neves, Michel Temer e todos os seus satélites, todas as pessoas que, né, são corruptas, mas estão filiados, por exemplo, no PSDB, no DEM, estão livres, leves e soltos e não serão incomodados pela justiça, a menos que um milagre aconteça. Bom seria se o governo, esse desgoverno ilegítimo, discutisse a volta da CPMF, porque pelo menos a CPMF é um imposto que os ricos pagam mais e os pobres pagam menos. E não existe possibilidade nenhuma de um sonegador safado deixar de pagar. É um cinismo total. Quer dizer, um ex-diretor da Fiesp que vivia falando que não ia pagar o pato, mas que na realidade jogou a conta do rombo nas costas do trabalhador brasileiro, e a Fiesp é culpada sim. Um dos diretores da Fiesp, o Laudser de Abreu Duarte, somente ele tem uma dívida, pelo menos em matérias que eu li no ano passado. Eu procurei alguma matéria para ver se tinha informação de que ele tenha pago essa dívida. Eu não achei essa informação. Só ele sozinho deve 6,9 bilhões de reais. Um sujeito sozinho tendo uma dívida fiscal de 6,9 bilhões. Isso faz do Brasil uma republiqueta vulgar das bananas. No ano passado, o desgoverno de Michel Temer chegou a afirmar de forma cínica que se a PEC da morte, né, a PEC dos gastos públicos, PEC 241/55 não fosse aprovada, eles teriam que aumentar os impostos. Mas tem um detalhe, essa PEC maldita foi aprovada e mesmo assim o governo ilegítimo e golpista aumentou os impostos. Mas as panelas continuam guardadas. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer aquilo que o Ciro Gomes tem dito. Reunir as cabeças pensantes e traçar uma estratégia de reconstrução do Brasil. Porque nesse momento nós estamos vivendo a destruição. Destruição de tudo. Destruição da CLT. Destruição de pouquíssimas políticas sociais que nós tínhamos. Destruição da esperança do povo brasileiro. Somente pessoas bem intencionadas e que queiram de fato um Brasil forte, soberano, é que vão conseguir reconstruir esse país. Por isso, nós temos que abrir os olhos e não cair nas armadilhas do discurso falso, demagógico e oportunista. Mas acreditar naqueles que apresentam propostas e projetos que sejam viáveis para recuperar a economia, para recuperar o emprego e a renda